Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, começa mais uma edição do seu tradicional programa de segunda-feira à noite, Conexão ND. Hoje com tema de real interesse público, tema que está na ordem do dia aqui em Santa Catarina e em todo o Brasil. Contamos com a honrosa presença de um dos maiores especialistas em transplantes de órgãos humanos e tecidos humanos, Dr. Joel de Andrade. Ele é médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, catarinense de Uruçanga, viveu durante muitos anos em Criciúma, tem larga experiência na emergência dos hospitais e UTIs dos hospitais públicos do nosso estado, intensivistas há 39 anos, mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde 2005, portanto há 18 anos, ele é o coordenador estadual do SC Transplantes. Santa Catarina, como todos sabem, é líder no ranking nacional de transplante de órgãos humanos. Dr. Joel de Andrade, é um prazer, uma honra receber aqui no Conexão ND. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado a você, Moacir, pelo convite e boa noite a todos os telespectadores. O senhor é um apaixonado por essa atividade profissional, imagino. 18 anos, assunto delicado, tema muito de grande interesse humano. Me apaixonei precocemente. Confesso que quando aceitei esse desafio, aceitei numa circunstância em que eu havia dito: olha, vou trabalhar aí alguns meses até resolver a questão e depois eu vou. E já se passaram 18 anos e eu sigo muito interessado em trabalhar nessa área. E cada vez mais, imagino eu. É verdade. Doutor, vamos ter aqui em Santa Catarina um congresso brasileiro de transplante de órgãos humanos, agora no final de setembro. Exatamente. Sua expectativa sobre esse evento, como é que está a organização e o que é que vai acontecer de novo? O que é que pode acontecer de novo? É a segunda vez que a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos traz a Santa Catarina o congresso da BTO, o Congresso Brasileiro de Transplantes. Temas de relevância não só no Brasil, mas em todo o mundo vão ser discutidos por especialistas estrangeiros e brasileiros. E o que se espera para o final de setembro, de 27 a 30, é uma discussão de muito alto nível, com todos os temas relevantes que envolvem doação e transplantes de órgãos aqui em Santa Catarina. Qual é a explicação para que Santa Catarina tenha essa posição privilegiada? Mais um item realmente que nos orgulha muito, que é líder no ranking nacional. Agradeço a sua pergunta e basicamente o que nós fizemos foi, há 18 anos atrás, nós pesquisamos quais eram os melhores sistemas de gestão em termos de transplantes em todo o mundo. E já naquela época apontava como uma liderança impressionante o sistema espanhol de coordenação de transplantes. Então, com a ajuda do governo de Santa Catarina, nós fomos à Espanha, acompanhamos de perto o modelo, elaboramos uma tese baseada nos dados dos 3 principais hospitais doadores daquela época, o Hospital Municipal São José de Joinville, o Hospital Santa Isabel de Blumenau e o Hospital Governador Celso Ramos de Florianópolis. E a partir dessa tese elaboramos 7 recomendações do que nós deveríamos implantar em Santa Catarina para conseguir um resultado semelhante ao resultado espanhol. Confesso que no início ouvi palavras de desestímulo, gente que me dizia: não, você está falando de um modelo que é aplicável a uma sociedade europeia, isso não pode dar certo aqui, pois nós fomos aplicando uma a uma as recomendações, e entre 2008 e 2013 nós tínhamos praticamente todas as recomendações aplicadas. E fomos crescendo na taxa de doadores. Começamos lá com 7 doadores por milhão de população, passamos a 12, 14, 18, 20, 25, 30 e desde 17 temos mais de 40 doadores por milhão de população, que é um resultado muito expressivo se olhar o desempenho do sistema de transplantes em todo o mundo. E em 21, ano pandêmico, mas tivemos um resultado superior ao da própria Espanha, ligeiramente superior. Nós tivemos um pouco melhor. Basicamente, para entender o que é o modelo, na Espanha, cada hospital relevante dentro do sistema de saúde tem um grupo de profissionais, médicos e enfermeiros, que cuidam de todo o processo de doação de transplantes. A identificação de potencial doador, a manutenção desse doador, porque é importante que ele tenha boas condições clínicas para ser um doador, e depois o diagnóstico de morte cefálica, do início ao final, feito de modo impecável, e quando o diagnóstico está pronto, basicamente, a mais elaborada e a mais complexa de todas as tarefas, que é a entrevista familiar. Uma vez resolvida a entrevista familiar,
começa a girar uma outra roda, que é a roda da logística, do deslocamento de equipes e dos transplantes propriamente ditos. Então, é algo bastante complexo, mas a Espanha tem cada etapa dessa estruturada, desenhada e colocada em termos de cursos de capacitação, pois nós fizemos o mesmo. Para cada etapa do processo de Santa Catarina hoje, a gente tem um curso específico e desenvolve junto aos coordenadores e aos outros médicos para que possamos ter os resultados que temos. A Espanha é líder mundial desde o início do século, é isso? A Espanha é líder mundial, que na verdade o transplante ele se tornou uma terapia mais efetiva há umas 3 décadas. Nessas 3 décadas, praticamente a Espanha é líder todos os anos. De novo, na pandemia, perdeu um ano para os Estados Unidos. No ano em que nós fomos melhores que a Espanha, os Estados Unidos também foram melhores que a Espanha. Mas o restante dos anos, né, para ter uma ideia, o ano passado tivemos um resultado super expressivo, 44,8 doadores por milhão de população, pois a Espanha teve 46,3. Esse desempenho, tanto lá quanto aqui, é fruto de uma questão cultural, é resultado de investimento governamental, investimento público ou da iniciativa privada? Como é que se explica? Seria leviano negar a importância de um ambiente, de uma cultura, mas o principal não é a educação, a propaganda, ou seja, não é o que chega à população por meio de outros canais que não seja o contato direto com os profissionais. O que a Espanha faz de muito importante é o que ela nos ensinou a fazer, é treinar os profissionais para que as etapas do processo possam ser desenvolvidas. Você pode ter uma população absolutamente convencida da importância da doação, mas se não há nos hospitais profissionais que detectem, que façam o diagnóstico de morte cefálica, não tem possibilidade de doação. Então, esse componente de educação dos profissionais, de treinamento, inclusive para etapas de comunicação, para falar com a família, é o que se faz de mais fundamental lá e é o que a gente adaptou para cá. O que aconteceu aqui foi exatamente isso. Exatamente. E essa equipe continua motivada para continuar esse trabalho? Sim, nós temos hoje por volta 25 pessoas trabalham no SC Transplantes, é um grupo enxuto, mas nos hospitais nós temos quase outras 200 pessoas que trabalham em coordenação e esse trabalho tanto seguem motivados que nesse ano de 23, no resultado parcial, já temos 41 doadores por milhão de população, ou seja, seguimos fazendo os melhores resultados possíveis. O senhor falou que no início era o hospital de Joinville, Blumenau e Florianópolis. Continua assim ou já aumentou essa rede? Hoje esse é um número bem importante, eu tenho orgulho de comentar, são 65 hospitais doadores em Santa Catarina. A gente chama de hospital doador aquele que pelo menos teve um processo de doação concluído de forma positiva. Esse ano, 43 hospitais já doaram, mas mais ou menos entre 15 hospitais divididos nas principais cidades de Santa Catarina, nós temos 85% das doações. O Hospital Governador Celso Ramos segue sendo o primeiro, o mais bem colocado de todo o ranking, seguido por outros hospitais de igual importância. Então a equipe do Celso Ramos está bem treinada, bem preparada para esse tipo de atividade? Uma equipe experiente, treinada e, acima de tudo, Moacir, muito comprometida. Doutor, agora com o episódio do Faustão, o transplante cardíaco, só se falou nesse assunto. Isso melhora o número de doadores ou não tem nenhuma relação? Para nós não houve nenhum impacto na questão nem da comunicação das mortes, nem das doações efetivamente. Em São Paulo parece que sim, que houve. É uma coisa curiosa, eles tiveram um pico de notificação, de comunicação de morte encefálica durante o período das semanas iniciais ali de todo esse episódio. Se por um lado não ajudou diretamente nos números, por outro, trouxe muita discussão para o tema doação e transplantes. Isso sempre ajuda, porque quando se discute, você pode falar o que é correto, o que deve ser feito, e aí as pessoas têm uma tendência maior a aderir a essa ideia. A equipe ainda encontra resistência em pacientes com morte encefálica no sentido de doação da família ou não? Várias. Algumas famílias têm dificuldade de entender ou de aceitar o diagnóstico de morte encefálica, o que é natural, porque as condições que levam à morte encefálica, elas levam a uma espécie de morte súbita. Então, aceitar de súbito a morte de alguém nunca é fácil. Por isso, a importância fundamental que do outro lado tem uma pessoa que se comunique bem, que saiba acolher, que tenha empatia.
E na questão da doação de órgãos também, eventualmente surgem dúvidas sobre recomposição do corpo, sobre a integridade do sistema em relação à distribuição dos órgãos. São questões que são eventualmente elaboradas, mas que um coordenador de transplantes bem treinado e capaz é capaz de lidar com tranquilidade. Doutor, o caso do Faustão provocou uma grande polêmica nacional e, coincidentemente, uma semana antes, se não me engano, houve um transplante cardíaco do moço lá em Blumenau. Aliás, Blumenau é a única cidade que faz transplante aqui em Santa Catarina, é isso? De coração, sim. Sim, exato. De coração. Tá? E me explica o seguinte, como é que se dá, então, o Faustão, definitivamente, por tudo que se sabe, não houve nenhum tipo de privilégio. Ele entrou na fila normalmente e acabou sendo beneficiário. Explique isso aí, por favor. Isso. Não houve nenhum tipo de privilégio, mas é importante que se diga, houve priorização. O sistema, basicamente, de distribuição de enxertos cardíacos, ele funciona assim. A gente fala uma fila, mas não é uma fila só. A fila é única do SUS, colocada dentro de um sistema de computador que pega todos os receptores do país. No Brasil inteiro? Do país inteiro, exatamente. Mas a distribuição é regional, é por estado. Ela só deixa de ser regional quando o paciente é urgenciado. Então, ele pode ultrapassar fronteiras e captar um órgão em outro estado. Se no período em que o Faustão estivesse priorizado, nós tivéssemos uma doação tipo sanguíneo compatível com ele, iria. Então, voltando ao tipo sanguíneo, são 4 filas, A, B e O, cada uma para um tipo sanguíneo. Depois influencia também o tempo em lista para desempate, ou seja, paciente com os mesmos critérios, o que leva mais tempo em lista, tem prioridade. No coração é muito importante a antropometria do paciente, ou seja, peso e altura. O peso mais importante, um indivíduo de 30 quilos não pode dar um coração que vai ser colocado no indivíduo de 60, porque aquele coração não vai dar conta do trabalho. Exatamente. Então, tem todas essas questões que vão ajudando na questão da distribuição do coração. E, além disso, existem as prioridades clínicas. De novo, voltando ao caso Faustão, ele tinha choque cardiogênico. E com choque cardiogênico, ele ia para a ponta da fila. E seria, no caso ele foi o segundo, seria o primeiro ou o segundo a receber. Como houve uma oferta, o órgão não foi aceito por primeiro, o que é absolutamente comum. Todos os dias na central de transplantes, a gente oferece órgãos que não são aceitos para aquele transplante naquele dia. Sim. Ele recebeu o órgão. Você mesmo mencionou, e é importante dizer, uma paciente não priorizada em Santa Catarina, num período quase simultâneo, recebeu um enxerto com 14 dias de fila de espera, ou seja, menos que o Faustão. Não há problema algum, não há irregularidade nenhuma nisso. E eu preciso dar meu testemunho. Com 18 anos de coordenação, eu vi dezenas e dezenas, não em coração, mas em fígado, Sim. de pacientes que foram priorizados e 12 horas depois, 24, 36 horas depois, estavam transplantados de fígado na frente dos demais da lista. Só que como não são pessoas famosas, conhecidas e que estavam na mídia naquele momento, não houve nenhum questionamento. Na questão do Faustão, basicamente foi isso. Ele teve uma distribuição técnica do enxerto. Um segundo episódio que aconteceu em relação ao Faustão, aí é preciso comentar que não foi adequado, que é o seguinte: ele aparece num vídeo falando sobre o nome do doador, o nome da família, o nome da viúva. Isso, por lei, no Brasil, é um decreto-lei de 2017, não pode ser feito. Está reservado o direito ao anonimato do receptor em relação ao doador e do doador em relação ao receptor. Então, lamentavelmente, isso foi veiculado em vários veículos de comunicação a nível nacional, não deveria ter sido feito, não é uma boa lição, e as centrais de transplantes têm sido muito cobradas pelas famílias, porque vários pacientes ou familiares têm esse interesse em saber para quem foi o órgão e sempre lhes é negado essa informação por uma questão absolutamente legal. Qual é a razão desse veto, dessa negativa? A razão... É ética, médica? É uma razão de direito. Você, ao doar os órgãos, você tem direito a manter a sua doação em sigilo. O que eu preciso lhe dizer, Moacir, é que eu conheço vários sistemas de transplantes no mundo. Os principais têm essa mesma regra. Perfeito. E o Brasil copiou essa regra, né? E essa regra protege questões que podem ser pensadas como absurdas, mas que existem. Então, vou dar 2 exemplos absurdos. Um é um paciente transplantado de coração ou de pulmão, com um órgão de um jovem de 18 anos que faleceu e a família doou os órgãos.
o sujeito se põe em contato com a família porque quer fazer parte da vida da família. E a família não quer fazer esse contato. Perfeito. Então já aconteceu mais de uma vez isso e a gente teve que modular. E coisas mais absurdas já aconteceram também, de famílias de doadores, depois de saber o destino do órgão, procurarem a família do receptor, dizendo: num momento de dificuldade, nós ajudamos vocês. Agora, nós estamos em dificuldade e queremos ajuda. Evita a cobrança até por questão financeira, de etc. tudo, exatamente. Esse contato doador-receptor não é sano, não é um contato Então, adequado. o Faustão cometeu um erro lamentável, né? Ele cometeu, a instituição hospitalar onde também. ele estava internado também, e, enfim, foi uma cadeia. Doutor, e essa proibição também certamente evita que eu venha dar preferência do meu órgão para o senhor liga para mim ou para alguém de relação ao parentesco, coisa parecida, de acordo? Claro, e isso é exatamente assim. Olha, às vezes o sistema parece duro demais, mas se você precisa de um rim e o seu primo morre em condições de morte cefálica, o sistema é implacável. O rim do seu primo vai para o sorteio genético. Tá perfeito. Então, bom, existe alguma maneira de burlar essa regra? Não existe. Então, portanto, não tem política, não tem jeitinho nesse sistema. Não tem jeitinho nesse sistema. 18 anos, nem tentativas. Doutor, agora me causa muito interesse o seguinte: a logística para fazer esse transplante, quer dizer, o senhor recebe, eventualmente, né, o sistema recebe um órgão de Chapecó para Florianópolis, de Florianópolis para Curitiba ou para outra cidade de Santa Catarina, é isso? Quer dizer, mobilizar avião, mobilizar a ambulância, o trânsito, enfim, é complicado. Então, deixa eu lhe falar. Às vezes não é mobilizar avião, é mobilizar aviões. Um doador jovem que não tenha doença prévia e que a família aceite a doação, ele pode doar os 2 pulmões, o coração, os rins, o pâncreas, o fígado e o intestino para o transplante intestinal ou multivisceral, eventualmente. Então, isso exige algumas vezes que 3 aeronaves se desloquem para o hospital, para a cidade do hospital doador. As 3 aterrissam, vão para o centro cirúrgico, é feita a cirurgia de explante e cada uma sai com um destino. Porque como a logística é muito apertada, quer dizer, entre parar o coração ou parar o pulmão no peito do doador e recolocá-lo funcionando no peito do receptor, são 4 horas. Para o fígado, 12 e para os rins, até 36. Então, em todas essas questões, existem tempos que são muito apertados e que requerem máximos esforços e condições meteorológicas adequadas para que a doação possa ir a cabo. Este é o médico Dr. Joel de Andrade, coordenador há 18 anos do SC Transplante, órgão realmente que está a merecer os aplausos de toda a comunidade catarinense e brasileira pelo seu exemplar trabalho aqui em Santa Catarina. Doutor, nós vamos a um rápido intervalo comercial e retornamos em seguida com esse assunto que é de grande interesse e temos várias questões aí que o senhor, como especialista, certamente vai enriquecer as informações do nosso público telespectador. Retornamos em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Entrevista que está disponível na íntegra no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Até já. Estamos apresentando pela Record News o seu Conexão ND. Hoje, com a presença honrosa especial do Dr. Joel de Andrade, há 18 anos, coordenador do SC Transplantes, com larga experiência em intensivismo, atuação em emergência, hospitais públicos e UTIs aqui de Santa Catarina. Doutor Joel, vamos avançando um pouquinho mais nessa questão da complexidade. O senhor tem notícia, e aqui já aconteceu em Santa Catarina, de doação múltipla de órgãos? Sim. E essa mobilização? Nós temos uma média de 3 órgãos retirados por cada doador, mais o tecido ocular, que não é considerado órgão, né, que totalizaria 5. Mas, voltando novamente aos doadores jovens, sem patologia específica,
pois recentemente nós tivemos uma doação dessas. Eventualmente, nós temos como doação, de novo, os 2 pulmões, o coração, o fígado, os 2 rins, pâncreas e, eventualmente, intestino. Intestino é raro, né? É raro. Tem pouca gente em fila no país. Mas é um transplante que tem crescido na Europa e nos Estados Unidos e que existe um projeto muito denso para trazê-lo para o Brasil. Doutor, aqui é uma coisa complicadíssima, né? Fazer transplante de intestino. Sim, e não raro o intestino vira multivisceral, quer dizer, simultaneamente transplanta o intestino com pâncreas e fígado, né? Numa cirurgia só. Prossiga, por favor, então, a sua exposição. Não, basicamente é isso. Esse é o máximo rendimento de uma doação, é algo que nos deixa, a nós e a família do doador, muito feliz, porque isso é uma coisa impressionante, Moacir. A família não só doa, como a partir do momento que ela doa, ela torce para que o máximo de pessoas se beneficiem a partir disso. Deve ser um momento assim emocionante para quem trabalha na área, não, doutor? Sim, muito, muito bacana. Assim, sempre que a gente ouve um sim, é uma sensação muito positiva, porque, na verdade, nos dá a consciência de que a gente está conseguindo trabalhar uma questão que transforma a dor da perda em solidariedade. E isso é uma questão complexa. Maravilha. Que exige muita habilidade de quem conversa com a família. Imagino que para o médico ou para o profissional do SC Transplante, um momento difícil, porque a família está aquele momento doloroso e ter que doar os órgãos daquele que faleceu ou que está com morte é um negócio complicado. É o mais difícil de todos os momentos. O mais difícil, é? É o mais difícil de todos os momentos. A entrevista familiar, sem dúvida nenhuma, requer muita habilidade, muita capacidade de compreensão, né? Eu sempre comento isso, o pilar da nossa atividade em relação à doação de órgãos é um curso chamado CSC, né, que é curso de notícias, de comunicação de notícias em situações críticas. E é um curso que nos ensina, a nós profissionais de saúde, que não temos muitas habilidades de comunicação, a conversar com as famílias, a estabelecer esse contato empático, adequado com as famílias. Então, por exemplo, é ali que a gente aprende o momento em que a família aceitou a informação de morte. Uhum. Enquanto a família conjuga o verbo no presente, o Pedro é, o Pedro está, o Pedro permanece, a família está nos dizendo, eu não acredito que o Pedro esteja morto. Uhum. Só quando ela joga o verbo para o passado, né, o Pedro era, o Pedro estava, é que ela dá sinais de que existe a compreensão da morte. E sem a compreensão da morte, não pode haver de modo nenhum a oferta da possibilidade de doação. Porque como é que você vai oferecer a possibilidade de doação para alguém que não acredita que seu ente querido está morto? E uma outra questão que é muito importante para nós é aprender a fazer a leitura dos sentimentos, quer dizer, a má notícia e a morte, talvez seja a pior de todas as notícias, ela vem acompanhada do luto. E o luto, na sequência, apresenta uma série de manifestações e de sentimentos que nós temos que ter a capacidade de identificar e de devolver para a família. Então, por exemplo, a negação é muito comum. Negam porque essa realidade é muito dura e eu não quero aceitá-la. Então, você tem que dar o tempo, né? Se a morfina é um bom remédio para a dor, né, o tempo é um bom remédio para a negação. Então, não adianta ficar repetindo a informação, porque eles vão ficar repetindo a negação. Você tem que dar um tempo e voltar daqui a pouco e conversar de novo. Doutor, momentos de emoção, imagino também para o receptor, a família do receptor, quando a sua equipe comunica, encontramos o órgão e ele vai ser beneficiado com o órgão. Imenso, imenso. Eu escuto vários relatos. Eu tenho essa vantagem de, com esse tempo todo, eu pude andar dos dois lados. Eu conheço receptores, conheço familiares de doadores, né? Então, do receptor do primeiro transplante de fígado do Hospital Universitário, eu escutei algo que me deixa profundamente feliz. Ele falou, doutor, não é que eu estou tendo mais tempo de vida, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Maravilha. Recentemente, numa live de uma ONG, eu perguntei isso a um transplantado que estava comigo e ele disse, eu tenho essa exata sensação. As pessoas acham que eu sou um melhor pai, um melhor marido, um melhor chefe no trabalho, um transplantado de coração dizendo que o melhor período da vida dele ele estava vivendo depois. E ambos relatam a profunda emoção do dia em que chegou a ligação dizendo, vem para o hospital que acho que temos um doador para você.
isso é uma coisa que recompensa muito todo o esforço e toda a atividade na área de transplantes. O senhor conta com quantos médicos, quantos profissionais nessa mobilização, que é uma coisa muito complexa? Em média. O sistema inteiro eu não saberia te precisar, mas do lado da doação, que é a parte que eu tenho mais contato direto, nós somos, de novo, 25 pessoas na central de transplantes, na central estadual. Funciona aqui na capital. Que funciona na frente do TRT, no anexo 1 da Secretaria de Saúde. Certo. E temos por volta de 200 coordenadores hospitalares de transplantes, 75% dos coordenadores são enfermeiros. Os profissionais de enfermagem cumprem um trabalho assim, fantástico em toda essa questão de acolhimento, comunicação, nas diversas etapas do processo, e uns 25% são médicos. E temos alguns profissionais de outras áreas com um número bem inferior, que seria basicamente psicólogos e assistentes sociais que atuam conosco dentro dessa questão. Bom, aqui a gente acaba o universo da doação, mas no transplante existem várias equipes de rim, fígado, córnea. Então, o universo desses profissionais provavelmente transcende os 500 profissionais de saúde que atuam nesse sistema no estado de Santa Catarina. Uma doação com os transplantes, pois algumas vezes pode mobilizar nessa cadeia 150, 200 profissionais, desde a extração, diagnóstico até o transplante. O transporte é sempre feito em condição de temperatura ideal, é isso? Sempre. A gente coloca os órgãos que estão em chamada isquemia fria, né? A gente retira do doador, acondiciona eles em líquidos especiais para nutrir as células e coloca dentro de caixas térmicas, né? E toda essa logística é organizada pelo SC Transplantes, com um apoio enorme do setor público de Santa Catarina. Todas as aeronaves públicas de Santa Catarina, num momento ou outro, já participaram de transporte de equipes ou órgãos. Nós temos realmente um apoio incrível das estruturas públicas de Santa Catarina. E isso passa por, de novo, todas, das aeronaves que atendem ao governador, as aeronaves da Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiro. Todo mundo nos ajuda. Doutor, outra curiosidade. O senhor está com a família em casa, os seus colegas, no sábado, no feriado, no domingo, e aí receberam a informação que tem um doador. Como é que é essa mobilização? Quer dizer, mobilizar o órgão humano, mobilizar o transporte, o profissional de enfermagem que vai levar esse material, levar para o avião lá no aeroclube, é no aeroclube que normalmente leva, né? Não, normalmente no aeroporto mesmo. No aeroporto? É. Bom, então aeroporto e aeroclube, os dois. E aí o seguinte, aí para Itajaí ou para Chapecó, como é que se dá esse processo? Não, é que, na verdade... Está todo mundo liberado? As tarefas são muito bem divididas. De novo, o fato de que nós temos uma rede de coordenadores, médicos, enfermeiros, nos diversos hospitais, descentraliza muito as ações. Sim. Toda a parte inicial do processo, detecção, manutenção, diagnóstico de morte cefálica, entrevista familiar, é feita pelo coordenador local. Se o coordenador local estiver num casamento, sim, às 9 da noite de um determinado dia, e se inicia um processo, ele tem que sair e fazer o trabalho dele, senão as coisas não funcionam. Mas depois, cada parte desse processo, ela é executada por um grupo. Por exemplo, dentro da central de transplantes existe um grupo de enfermeiros e médicos de sobreaviso que resolvem toda a questão da revisão de cada etapa desse processo para que não ocorra nenhum erro e da montagem da logística que vai fazer com que a roda gire, né? Nós temos uma equipe de 8 cirurgiões enxertados com alguns mais que são responsáveis pela retirada de órgãos, do mesmo modo. Às vezes, nós temos um doador no dia, mas nós já chegamos a ter 9 doadores num só dia. Então, tem que entrar todo mundo e o sujeito que fez a primeira retirada, ele já está pronto para ir fazer a segunda. As retiradas de órgãos, normalmente, são dissociadas dos implantes, sim, justamente para permitir que a gente continue retirando e os órgãos vão sendo encaminhados para os implantes. E os implantes vão se dando nos diversos hospitais. Então, alguns hospitais fazem mais de um implante por dia, dependendo das circunstâncias
e da taxa de doação. Doutora, a fila maior é de rim aqui em Santa Catarina. Isso é nacional ou estadual? Não, no Brasil, hoje, mais ou menos 65 mil pessoas esperam por órgãos, mais da metade delas espera por rim. Então, é um fenômeno, a insuficiência renal é um fenômeno que deriva da evolução do diabetes, da hipertensão, de doenças extremamente comuns. Então, a insuficiência renal é muito comum, além de outras várias condições. Então, em Santa Catarina, nós temos por volta de 700 pacientes em lista de espera. E os doadores aumenta o número de doadores, está igual, estabilizou, como é que fica? Os doadores nós viemos crescendo ano a ano. Tivemos um pico pré-pandemia por volta de 730 doadores e passamos a ter uma queda no período pós-pandemia e voltamos a crescer ano a ano. Mas esse é o nosso labor cotidiano, quer dizer, a gente vai atrás de aprimorar o sistema, de melhorar a detecção, de melhorar as entrevistas e de tentar ter mais doadores. Mas faltam doadores. Nós temos que buscar, principalmente, aqueles que não estão sendo notificados para nós. Uma campanha pela mídia, pelas mídias redes sociais, no sentido de estimular a doação de rins, por exemplo, que é uma demanda, ajudaria, na sua opinião? Sim, sempre ajuda. Os veículos de comunicação têm um poder enorme de mobilizar a população. Mas é fundamental que se diga, isso é uma parte. Não adianta nada uma campanha para que as pessoas doem mais se nos hospitais não há quem detecte os potenciais doadores. Então, a gente sempre tem que trabalhar as duas questões em paralelo. Uma divulgação maior dessa ideia da doação e, do outro lado, uma estrutura melhor para que mais e mais pessoas trabalhem na detecção, na manutenção e no diagnóstico de morte cefálica. Quanto por cento dos doadores de todos os órgãos e tecido aqui em Santa Catarina ficam no estado, em média? Eu diria que em média uns 60%. 40% vai para outros estados? 40% vai para fora. E como se dá essa seleção, doutor João? Basicamente é o seguinte, tudo que é gerado e doado em Santa Catarina é oferecido para as equipes de transplante de Santa Catarina. Tudo aquilo que as equipes de transplante de Santa Catarina dizem, não, esse órgão por essa característica ou essa não me interessa, nós não queremos fazer esse transplante, pois então nós oferecemos para o Sistema Nacional de Transplantes. Com uma exceção, quando existe urgência fora daqui, por exemplo, uma hepatite fulminante no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em outro estado, e que está comunicada a nós, o órgão preferencialmente já vai para fora. Rio Grande do Sul, tem que ir de avião, 2 horas de avião. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e, quando se trata de rins, Goiás, Pernambuco, aí o leque abre, porque os rins têm essa característica de aceitar um tempo de isquemia maior. Doutor, eu não tenho dúvida nenhuma, o senhor e sua equipe que trabalham com transplante de órgãos e tecidos humanos esse é um verdadeiro sacerdócio. Eu acho que faz muito por paixão e por vocação, correto? Sim, existe muito esse conceito, mas fazemos também pela consciência de que é a nossa função de servidores públicos e temos um enorme orgulho de ter um resultado destacado como esse, numa área que é tão complexa e difícil. Existe entre os coordenadores de transplantes, aqueles que trabalham na Secretaria de Saúde e os que trabalham na rede hospitalar, os outros 200, e mais as equipes de transplante de Santa Catarina, essa consciência de que a gente produz um resultado que é muito importante para a sociedade catarinense e temos muito orgulho de participar disso. Doutor, a pergunta definitiva e final é sobrevivência dos que foram transplantados. O índice é bom em Santa Catarina? É bom em Santa Catarina e é bom no Brasil. Existem resultados nacionais publicados que são ligeiramente 2%, 3% inferiores à sobrevida dos melhores centros do mundo. Maravilha. Nós não temos, lamentavelmente, um controle estrito de sobrevivência de todas as equipes do Brasil, mas nós temos um controle da maior parte delas e os resultados publicados são bastante bons. Mas isso é um ponto que a gente tem que evoluir. Todas as equipes deveriam publicar seus resultados para que os pacientes pudessem analisar se vale a pena ou não. Caso assim de paciente que recebeu um órgão transplantado, morreu um mês depois, um ano depois, isso é muito raro, né? Raro não, existem óbitos porque alguns pacientes transplantam em condições muito extremas também, sim. Mas cada vez menos comum. Os resultados são bastante bons.
Temos um minuto ainda para alguma consideração final, alguma mensagem que você queira transmitir aos nossos telespectadores aqui do Conexão ND. Bom, eu queria agradecer esse espaço que nos é dado aqui no Conexão ND e basicamente fazer uma recomendação. Para quem é um doador, comunique para a sua família. Quer dizer, numa conversa informal, numa janta, num papo, diga aos seus familiares que você é um doador. E para a família dos doadores, quem tem um doador na família, basta respeitar a vontade dele. É isso que eu tenho observado nesses 18 anos de ASC Transplantes. É raríssimo ver uma família que sabia que o indivíduo era doador, eu nunca vi, e que disse não à doação. Então, isso é um ponto muito positivo. Dr. João de Andrade, foi uma grande alegria, prazer, uma honra contar com a sua esclarecedora participação aqui no nosso Conexão ND sobre um tema tão delicado e de tanto interesse de toda a população catarinense e brasileira. Nossos cumprimentos ao senhor por seu trabalho e dedicação. Quando eu publiquei um artigo no Notícia do Dia, na minha coluna, recebi de seus colegas, de outras pessoas que acompanham o seu trabalho, cumprimentos por ter me lembrado de ter registrado esse trabalho maravilhoso que você realiza aqui com a sua equipe aqui em Santa Catarina. Parabéns, felicidades e muito sucesso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Grande abraço ao caro telespectador que nos acompanhou durante esta maravilhosa entrevista com o Dr. Joel de Andrade, coordenador estadual do SC Transplantes. Um abraço, boa noite, saúde e até a próxima.